Nas ruas brilhantes de Las Vegas, pistoleiros implacáveis dominam vítimas indefesas e roubam o cofre do banco. Entrando em várias danceterias exóticas, autoridades finalmente colocaram os ladrões atrás das grades. Caros amigos, a primeira parte deste vídeo está no link, na descrição, ou aqui no card. Na primeira parte, vocês entenderão sobre o assalto ao Banco Central da América, em Las Vegas. Eles agem com cautela. Timothy foi investigado por assalto à mão armada no passado, e é considerado altamente perigoso. Timothy tinha cerca de 26 anos de idade. Ele era um especialista em artes marciais, e ele gostava de lutar, e gostava de armas. Ele era um atirador talentoso. Os agentes foram aproximando-se da casa, para fazer contato com os moradores, quando um carro passa pela estrada, em alta velocidade. O motorista perde o controle, e o veículo para, e um homem salta, e foge. Polícia vasculha a área. O FBI e a polícia de Las Vegas entram em casa procurando Timothy. A 2 quarteirões de distância, uma unidade canina capta o cheiro do fugitivo. Ele foi encontrado por uma unidade canina. Os agentes questionam a esposa de Timothy para indicar a localidade do dinheiro. Ela alega não saber. Ambos alegam que não sabem de dinheiro nenhum. Agentes revistam a casa. A revista é muito metódica. Tudo é fotografado primeiro, e então a busca progride, sala por sala. E então no lado de fora, eles encontram algumas algemas flexíveis, como se fossem do mesmo tipo, com os quais os zeladores estavam algemados. E eles encontraram alguns equipamentos de vigilância. Eles encontram várias mochilas, sacos dentro da casinha do cachorro. Talvez não seja um lugar ruim para colocar o dinheiro, já que ninguém olha lá. É apenas um lugar inócuo. Investigadores recuperam mais de $900 mil. Tribunal Distrital dos Estados Unidos acusa Timothy e Robert por assalto a banco, sequestro, roubo de carro, e usando uma arma de fogo, no cometimento de um crime violento. Eles são mantidos no centro de detenção de Las Vegas, mas o trabalho do FBI está inacabado. Eles acreditam que há mais envolvidos. A esposa de Timothy, chamada Sophia, é suspeita. Sophia afirmou não ter conhecimento do roubo. E na verdade ela forneceu um álibi para a noite do roubo. Ela disse que esteve com Timothy a noite toda. Ela não conseguia explicar o dinheiro que os agentes encontraram e os outros itens que estavam na casa. Ela estava preocupada porque o marido dela estava na prisão. E ela tinha 2 filhas para criar. Em 11 de agosto de 1999, 7 meses após o roubo de mais de $1 milhão, Sophia visita o marido na prisão. Ela usa secretamente uma pequena ferramenta para afrouxar os parafusos da janela. O guarda da sala saiu para escoltar um prisioneiro. Timothy remove o vidro à prova de balas, subiu pela janela e mergulhou para a liberdade. Ele correu para fora. Sophia havia levado uma arma e escondeu lá fora. Os alarmes estão disparando e os guardas do lado de fora sabiam que havia algum problema acontecendo. Houve um tiroteio violento. Timothy, acusado do maior assalto a banco na história de Las Vegas, foge da prisão. Com a ajuda de sua esposa Sophia, guardas tentam prender Timothy, mas ele atira neles. Uma caminhonete no estacionamento ia ser seu veículo de fuga, mas os guardas estão respondendo a fogo. Timothy é forçado a abandonar a caminhonete. De repente, sua esposa, Sophia, surge cantando pneus. Em questão de segundos, eles estão fora do alcance dos policiais. O FBI rastreia os parentes do suspeito. Foram até onde mora a cunhada de Timothy. Na frente da casa, eles encontram o mesmo carro usado na fuga. Os agentes ficam observando, esperando que alguém saísse da casa, sabiam que a qualquer momento poderia ter um tiroteio. Cansado de esperar, resolveram entrar na casa. A cunhada de Timothy aparece. Policiais querem saber onde estão os fugitivos. Ela alega não saber. Não sabe também dizer o motivo daquele carro na garagem. Policiais seguem procurando Timothy por uma semana. Então agentes federais num helicóptero veem uma família no deserto. O FBI de Las Vegas, a polícia chegam com força. Agente especial, Keston Nishimoto, lidera a equipe SWAT do FBI. Estavam localizados numa montanha, havia um vale entre eles. Puderam ver em 4 pessoas, cerca de meio quilômetros. Muito longe para identificá-los. Eles terão que se mover num espaço aberto desprotegido. Tiveram que manter distância dessas pessoas. Porque se é, mesmo, Timothy, ele é um atirador. No entanto, um dos agentes, corajosamente se oferece, para chegar mais de perto. Foi preciso um pouco de coragem.
Como um dos agentes ficou mais perto, ele pôde finalmente distinguir os rostos. Não era Timothy. Não era ninguém que estavam procurando. No dia seguinte, todos os recursos disponíveis foram usados para capturar o fugitivo perigoso. Cerca de 40 agentes policiais dividiram-se em equipes, procurando em cada casa, em cada veículo que poderiam ter acesso. Eles localizaram um fugitivo. O que eles acreditam ser o Timothy. Mas, embora não fosse Timothy, era seu irmão. Seu irmão é mais novo, versão ligeiramente menor. Muito semelhante em aparência. No carro, os agentes encontram um bilhete de Timothy. Ele pede ao irmão para conseguir algum dinheiro para ele. Um homem que já teve $1 milhão em sua posse, agora precisa de um empréstimo para sobreviver. Decidiram prendê-lo por ajudar e encorajar um fugitivo. Também prenderam a cunhada dele, porque mentiu para as autoridades federais. Com 2 de seus familiares sob custódia, agentes desenvolvem um plano engenhoso para atrair Timothy. Agentes decidem aumentar a temperatura sobre o fugitivo perigoso. Uma das pessoas com quem eles queriam conversar era com o amigo mais próximo de Timothy. Um agente deixou claro: diga ao seu amigo que prendemos o irmão dele e as pessoas que o ajudaram. Vão ter que pagar por tudo que eles fizeram para ajudá-lo. Colocando pressão sobre Timothy. Ele realmente não podia escapar. 2 semanas após a prisão de seus parentes, agente do FBI recebe um telefonema de um oficial da SWAT de Las Vegas. Ele tinha acabado de conhecer alguém que deu a ele algumas informações. O agente fez algumas confirmações, mandando perguntar ao informante os nomes das filhas de Timothy e o nome da esposa. O informante sabia os nomes. Então pelo menos o agente soube que o informante realmente conhecia Timothy. O informante afirma que o fugitivo está hospedado num motel. Agente do FBI e 2 oficiais da SWAT de Las Vegas correm para o local. O atendente do hotel alega nunca ter visto essas pessoas e que não há registro deles no hotel. Um agente pega uma chave e aluga um quarto para que ele possa vigiar o local. Oficiais da SWAT checam as placas dos carros no estacionamento. Nenhum deles é relatado como roubado ou propriedade de qualquer um dos parentes de Timothy. O FBI não desiste. Eles começam a verificar cada apartamento. Então pediu ao segurança do hotel para que batesse nas portas, e notificando os residentes de reclamações de ruído. E a porta se abre, e Sofia, esposa de Timothy, aparece. Ela não parecia que estava foragida por 17 dias. Agente do FBI pede reforço imediato. Equipe SWAT de Las Vegas chegará em poucos minutos. Mais agentes chegaram, e muitas unidades de patrulha evacuaram o complexo. Cada apartamento foi evacuado. E então um agente faz uma ligação para o apartamento, pedindo para falar com o Timothy, para que ele saiba que está cercado, não tem como fugir. Os agentes queriam encontrar uma maneira agradável e pacífica para acabar com tudo isso. O trabalho do agente é convencê-lo a se entregar, entrando na mente dele, falando de como aquilo poderia terminar. Os agentes estavam preocupados, pois não entendiam o motivo pelo qual ele estava com as 2 filhas no quarto. Os agentes ouvem as 2 meninas rindo ao fundo. 2 crianças dentro do quarto. Agora nessa operação, deveriam também resgatar 2 crianças. Timothy estava decidido a não voltar para a prisão. Ele disse que não ia voltar. É hora de entrar no quarto. Enfrentar um cenário perigoso, uma situação de barricada de reféns, envolvendo um homem armado, sua esposa e 2 filhas pequenas. O FBI e a equipe da SWAT da polícia cercam um motel. Um assaltante de banco violento não quer se render. Ele está armado e emocionalmente abalado. Ele fala que as filhas dele não irão na cadeia visitá-lo. Ele não queria isso para as filhas dele. Um pouco mais adiante, conversando com Sofia ao telefone, eles perceberam que ela respondia conforme orientação do Timothy. Ele teve muita influência sobre ela. Quero dizer, porque ele é marido dela. Ela estava com medo de que ele fosse embora com as crianças. Ou porque sabia que ele pudesse se matar, ela não queria que isso acontecesse. Foram muitas horas de conversas ao telefone, ora com Sofia, ora com o Timothy. Agentes perguntam como estão as crianças. Ele responde que elas estão no banheiro por segurança, para protegê-las. A equipe da SWAT se prepara para explodir a porta. No caso de eles precisarem resgatar Sofia e as crianças, a equipe SWAT colocou uma carga explosiva na porta. Agentes escutam tiros dentro do quarto. Rapidamente, os agentes entram no quarto e podem ver Timothy caindo por ter se ferido com a própria arma. Eles encontram Sofia morta. Correm para o banheiro, onde estão as 2 filhas mortas, com tiros na cabeça.
Numa tentativa, com esperança de milagre, paramédicos chegaram para tentar reanimar as crianças. Agentes do FBI lamentam pela vida das crianças. Foi um dia terrível, um dia que abala o emocional de qualquer profissional que luta pela guarda da vida. O legista determina mais tarde que as balas que mataram Timothy, Sofia e suas 2 filhas foram todas disparadas pelo próprio Timothy. Alguns meses depois, o Tribunal Federal em Las Vegas condena Riley e sua namorada. Por causa de suas cooperações para com a polícia, eles são condenados a apenas 1 ano por guardar dinheiro roubado. A cunhada de Timothy é condenada a 1 ano por mentir para agentes federais. Robert se declara culpado do assalto ao banco e é condenado a 24 anos de prisão.